Próxima questão, temos aqui uma equação trigonométrica, mas essa vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tem seno e cosseno, está elevado ao quadrado, enfim. Vamos que vamos. Seguinte, numa questão em que envolve seno e cosseno, principalmente quando tiver algo ao quadrado, a ideia é você colocar todas as incógnitas ou como seno ou como cosseno. Transformar seno em cosseno é mais complicado do que transformar o cosseno ao quadrado em seno ao quadrado. Porque lá pela relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, certo? Beleza. Isso significa então que cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado. Então aqui eu vou ficar com 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de x mais 3 seno de x igual a 3. Faço uma pequena distributiva, 2 por 1, 2 por menos seno quadrado de x. Vou ficar aqui com 2 menos 2 seno quadrado de x mais 3 seno de x menos 3 igual a 0. Dando uma ajeitada nisso daqui, eu vou ficar aqui com menos 2 seno quadrado de x mais 3 seno de x menos 1 igual a 0. Isso aqui nada mais é do que uma equação do segundo grau, certo? Vou chamar o seno de x de uma letra qualquer aí, sei lá, pode ser letra t. Então, seno de x vai ser igual a t. Se seno de x é t, significa então que menos 2t ao quadrado, por que t ao quadrado? Se seno de x é t, então seno ao quadrado de x vai ser t ao quadrado. Mais 3t, seno de x, t, menos 1 igual a 0. Agora sim, agora não tem erro, vocês estão reconhecendo. Essa daqui é uma equação de segundo grau, certamente. Para resolver a equação de segundo grau, você pode usar soma e produto, mas nós utilizaremos aqui Bhaskara, porque essa conta por soma e produto ia ser um pouquinho complicado. Então vamos à Bhaskara. Delta vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 1. Isso aqui vai dar exatamente 9 menos 8. 9 menos 8, 1. Então delta vale 1. Beleza? Encontrando agora t. T vai ser igual a menos b, que é menos 3, mais ou menos raiz de delta. Delta vale 1, então mais ou menos 1. Dividido por 2 vezes a, que vai ser 2 vezes menos 2, que vai ficar menos 4. Então, os dois valores para t, nesse caso, serão, vou chamar de t1, menos 3 mais 1 dá menos 2, que por menos 4 vai dar meio. E o t2 vai ser menos 3 menos 1, que é menos 4, dividido por menos 4, 1. Então, os dois valores de t são meio e 1. Lembrando que t é igual a seno de x. Isso significa, então, que ou seno de x é meio ou seno de x é 1. Nós já resolvemos anteriormente seno de x igual a 1. A gente encontrou que x é igual a π sobre 2. Quando que seno de x é meio? Uma resposta fácil de falar é quando x for igual a 30 graus, ou π sobre 6. Vamos encontrar outra aqui utilizando o nosso ciclo trigonométrico. Então, fiz aqui o meu ciclo, quando que seno de x é 1? Quando x for π sobre 2. Quando que seno de x é meio? Eu sei que quando x é igual a π sobre 6, que é 30 graus, o seno de x é meio. Mas não é só nessa situação. Se eu continuar traçando aqui, eu vou encontrar que nessa situação, seno de x também é meio. E quanto vale isso daqui? Bom, isso certamente é 7π sobre 6. Como que eu sei disso? Se aqui é 30 graus, aqui vai ser 150 graus. Perdão, 5π sobre 6. Se aqui é 30 graus, aqui vai ser 150 graus. Porque essa distância é 30, essa distância tem que ser 30 também. 150 é 5 vezes 30, certo? Então vai ser 5 vezes π sobre 6, ou seja, 5π sobre 6. Então estão aqui as 3 respostas do exercício. Como eu falei que seria de 0 até 2π, então você não precisa colocar aquele lance de 2kπ, kπ, porque eu quero saber só na primeira volta que ele dá no ciclo trigonométrico.
Quando é assim, você coloca só as soluções que você encontrou. Então, nossa solução aqui nesse caso vai ficar π sobre 6, π sobre 2, 5π sobre 6. Se por um acaso essa questão fosse geral, para x pertencente aos reais, bastava colocar primeira solução mais 2kπ, segunda solução mais 2kπ, terceira solução mais 2kπ. Simples assim. Próxima questão é o seguinte, a gente falou bastante de equação trigonométrica, falaremos agora sobre inequação trigonométrica. Qual é a diferença entre equação e inequação? Primeiro, tem o IN, né, no início, então isso já muda assim um pouquinho. E segundo, o que era igual passou a ser maior ou igual, poderia ser menor ou igual, poderia ser maior, poderia ser menor, enfim, o que era uma igualdade passou a ser uma desigualdade. A resolução é muito parecida até um certo ponto, aí depois eu vou explicar como vai funcionar, e sempre será num determinado intervalo, nunca vai te falar no intervalo real, total, não vai dar certo. Então sempre, aliás, quase sempre estará nesse intervalo aqui, de 0 até 2π. Então, vamos ao ciclo, sem mais delongas. Agora há pouco eu falei sobre os resultados de seno de x igual a meio e a gente concluiu que ele era nesse ponto e nesse outro ponto aqui, ou seja, π sobre 6 e 5π sobre 6. Em ambos, ele cortava exatamente no meio. Beleza, mas dessa vez não é uma equação, dessa vez é uma inequação. Ele quer que seja maior ou igual a meio. Simples, simplesinho. Basta você fazer o seguinte, você quer que seno seja maior ou igual a meio. O eixo do seno é esse eixo aqui. O meio está aqui. Você quer que ele seja maior ou igual a meio. Pega do meio, sobe até a ponta dele. Beleza, então a resposta vai ser de meio até 1? Não. Aí você observa no arco aqui o que vai formar. Você vai perceber que ele vai começar daqui até chegar aqui, ou vice-versa no caso. Parte do π sobre 6 até chegar no 5π sobre 6. Então, recapitulando, encontra os valores, ok? Observa o que ele está pedindo, no caso maior do que meio, você pega do meio para cima, simples assim. Marca o arco correspondente e aquela vai ser a resposta. Então a minha solução nesse caso vai ficar x pertencente aos reais, tal que π sobre 6 menor ou igual a x menor ou igual a 5π sobre 6 e é isso. Por que não tenho 2kπ? Por que é menor ou igual? Bom, vamos por partes. Primeiro, por que é menor ou igual e não menor? Porque lá na questão está pedindo que seja maior ou igual a meio. Se lá é maior ou igual a meio, então está fechado. E se está fechado, vai fechar aqui, vai fechar aqui. Então vai ficar menor ou igual. Por que não tem 2kπ? Não tem 2kπ porque a resposta está nesse intervalo aqui. Ou seja, na primeira volta. Você não vai fazer várias voltas igual lá nas questões de equação. Certo? Então, inequação. Pouquinho mais trabalhoso, mas a ideia é bem parecida com a de equação.